Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar continuidade ao andamento da repaginação desse jardim. Não sei se vocês conseguem ver o estado que está esse jardim. Olha só as frutíferas. Por isso que eu falo muito sobre planejamento. Fazer planejamento. Vai implantar um jardim, sempre tem que ter um planejamento antes. Como que essas plantas vão se comportar daqui a um ano? Como vai ficar isso? E é isso que eu digo para vocês. Por exemplo, aqui a gente tem os viburnos, que são todos viburnos. Quem plantou teve a intenção de fazer o quê? Um muro, uma cerca viva de viburnos. É uma planta ótima para fazer muros, bordaduras, é excelente para isso. Mas, se vocês repararem aqui, a gente tem lírios hemerocallis. Por enquanto, esses lírios hemerocallis, eles são pequenos. Agora imagina quando isso for adulto. Ou seja, por enquanto está bonito, mas depois que esses viburnos formarem aquela cerquinha viva, bonita, tudo ajeitadinho, vão florescer, né? Vai ter época de floração deles, solta um perfume muito agradável. Mas e os lírios hemerocallis? Será que eles vão ficar sempre desse tamanhinho? Só que não, eles crescem. Ou seja, vai acabar escondendo essa cerca viva, que seria algo muito bonito essa cerca viva. Ou seja, não vai ter uma forma. É bonito o jardim quando é implantado assim, mas a gente tem que olhar sempre lá na frente e o depois. Por isso, quando a gente vai implantar um jardim, tem que sempre ter em mente se a planta é de sol, de meia sombra, que tipo de terra que ela precisa, que tipo de substrato, se é planta resistente, se não é, montar um projeto em cima disso e que tamanho essa planta vai ficar quando atingir a idade adulta. Tudo isso a gente tem que colocar em cima quando a gente vai implantar um jardim. A gente tem que sempre pensar, eu vou colocar separador ou eu vou colocar pedras, que tipo de separador, que tipo de delimitador eu vou colocar nesse jardim. Tudo isso a gente tem que pensar, colocar numa balança para a gente poder implantar um jardim de qualidade para um cliente. Porque pense, daqui a pouco você implanta um jardim para alguém e as plantas começam a dar problemas, lá na frente começa a dar problemas, pense, você vai perder um cliente. Você vai perder um cliente. Por quê? Porque o jardim não foi projetado, não foi pensado. A gente não pode criar um hábito de fazer um jardim apenas de foto. Hoje muitos fazem jardim fotográfico. Aquele jardim que, nossa, é celebridade, isso e aquilo. Aquele jardim de momento. Mas a gente tem que pensar que a gente está lidando com um ser vivo. Essas plantas elas vão crescer, elas vão se desenvolver. Elas têm a sua própria natureza, elas crescem, se desenvolvem. A gente tem que entender elas. E às vezes, quando é implantado um jardim mal projetado, mal implantado, o que acontece? Quando é chamado o jardineiro para vir olhar o jardim e você chega e se repara com certas coisas, nossa, tem plantas que você tem que retirar do local porque não tem como deixar elas ali que futuramente vão morrer, vão ficar feias, entende? E por isso que eu digo, nesse Brasil todo, existe um ramo muito grande para ser explorado na parte de repaginação de jardins. É algo que dá trabalho e é algo que está cada vez aumentando mais. Por quê? Por causa dessa questão. Por causa das implantações
mal realizadas, mal projetadas, as implantações que são feitas, depois dão problemas em plantas, e por isso é feita uma repaginação nesse jardim. Tem que tirar plantas, colocar plantas, repaginar, tirar elas daqui, colocar para lá outras, já estão mortas, como vocês podem ver aqui. Vou mostrar para vocês. Olha quanto buchinho desperdiçado. Todos esses buchinhos morreram, mas também olha a situação que eles estão. Aparentemente é um jardim que futuramente tem um potencial, um jardim que pode ser explorado. A gente tem um espaço bom para ser explorado, para ser colocado as plantas, mas tudo isso tem que estar em concordância. As plantas têm que concordar entre elas, porque senão vai haver disputa entre plantas e vai haver morte de plantas. Umas vão sobreviver, outras vão morrer, umas vão ficar feias, entende? O gramado não desenvolve e por aí vai, as pragas tomam conta. Um jardim ele tem que ser projetado como? Quando se projeta um jardim, tem que pensar quem vai fazer a manutenção. Eu tenho como chegar nesse determinado lugar com, por exemplo, uma roçadeira ou entrar com carinho de cortar grama? Eu tenho como, tipo, por exemplo, eu precisar fazer uma limpeza, eu tenho como colocar uma ferramenta ali entre elas para mim fazer uma limpeza? Tudo isso tem que ser pensado, projetado. Mas esse é mais uma etapa, projeção de uma repaginação de um jardim. Mas se você estiver gostando, deixa um like para ajudar e se inscreve no canal. Mas que Deus te abençoe e enriqueça a sua vida. Até mais.